Olá, meus amigos e minhas amigas da nossa querida Casa do Caminho. Aqui estamos mais uma vez reunidos nessa tarde de estudos para estudarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E como vocês já estudaram na semana passada, nós estamos reiniciando, né? A companheira já fez o item 1, né? E nós vamos hoje estudar o item 2, que traz a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Mas antes, meus amigos e minhas amigas, nós vamos fazer uma pequena prece para que a gente possa entrar em sintonia com nossos amigos queridos do plano espiritual. Então, nós pedimos a Jesus, nesse momento, que Jesus nos abençoe a todos, que Jesus nos proteja, que Jesus permita que esses amigos queridos que estão se debruçando todos os dias sobre cada um de nós possa nos proteger, nos amparar e nos fortalecer nesse momento tão difícil pelos quais estamos todos passando. Então, fé, coragem e principalmente muito agradecimento a Deus e a Jesus por todas as bênçãos recebidas. Então, Senhor Jesus, nós aqui estamos agradecendo profundamente a Ti a oportunidade desse estudo e te pedindo, Senhor, fica conosco em todos os minutos da nossa vida, nos amparando e nos protegendo, porque estamos precisando demais de Ti. E que seja em Teu nome, Senhor. Que seja em nome de Maria, nossa mãe. Que seja em nome de Dr. Bezerra, Dr. Erma, todos esses trabalhadores abençoados da nossa Casa do Caminho. E que seja em nome, acima de tudo e sempre, de Deus, que é nosso Pai, que pedimos a permissão para iniciar os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. Bom, meus amigos e minhas amigas, a introdução, normalmente as pessoas acham, né? Vou logo para o capítulo 1 e tal, a introdução. Gente, a introdução é importantíssimo, porque aqui Kardec faz um apanhado de como ele fez, como é que ele conseguiu fazer toda essa codificação, né, dentro da segurança necessária. Kardec era muito... Ele fazia muito... Como é que eu vou dizer assim? Ele era um pesquisador, um cientista, um pesquisador, um pedagogo, mas ele fazia... Ele tinha muita responsabilidade naquilo que ele fazia. Então, não era lançar um livro, né? Ele com a equipe dele, em que não tivesse toda a segurança necessária, ainda mais de uma situação que as pessoas... por exemplo, a doutrina espírita é nova, que as pessoas não acreditavam, e vamos convir que até hoje nós temos muitos detratores aí, né, da nossa doutrina. Então, não acreditam muito que existe espírito, que existe comunicabilidade dos espíritos. Então, Kardec se resguardou muito nesse sentido, de trazer uma coisa segura. Então, no item 2, que ele vem falando sobre a autoridade da doutrina espírita, ele vem falando sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos. Então, vamos começar a ler, que é para a gente começar, a gente tem que ler mesmo. Eu até convido vocês que leiam toda essa introdução, porque é muito importante para nós que somos estudantes da doutrina espírita, nós irmos focando os nossos estudos naquilo tudo que Kardec vem nos trazendo, né? Então, vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantia os conhecimentos daquele que a tivesse concebido. Ora,
Aqui na Terra ninguém poderia ter a justificada pretensão de possuir, só para ele, a verdade absoluta. Agora imagina se a doutrina espírita tivesse vindo da opinião de uma pessoa só ou de um médium só. É isso que Kardec vem dizendo. Seria uma pretensão muito grande que tudo estivesse em redor dessa opinião e desse espírito que trouxe para esse médium, que a gente sabe que não é bem assim. Se os espíritos que revelaram o espiritismo se tivessem manifestado a um único homem, nada seguraria a origem da doutrina, porque seria preciso acreditar que ele havia recebido os ensinamentos desses espíritos sem outra garantia que a sua palavra. Ele ia falar, todo mundo ia acreditar? Não, né? Admitido da sua parte uma perfeita sinceridade, digamos que esse médium fosse super sincero, ele poderia, no máximo, convencer o quê? As pessoas que estivessem ao seu redor. E nunca uma coisa que Deus queria que abrangesse o mundo todo. Então, seguindo, Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro da terra, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado, enganar a si mesmo, mas não pode enganar assim quando milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Então, Deus quis o quê? A mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos sempre houve, né? Sempre houve, desde que os primeiros seres humanos habitaram esse planeta aqui, com certeza, os espíritos, porque o que somos nós, encarnados, se não espíritos, passando por uma experiência, né, na carne. Então, a questão é, nós estamos passando por essa experiência desde que o mundo é mundo, né? Então, o que Kardec quer dizer? Como poderia, como Deus conseguiria que essa doutrina fosse propagada, ou seja, que os espíritos conseguissem trazer confiabilidade através dos médiuns no que eles traziam, se aquilo não fosse divulgado pelo mundo todo. E foi o que Kardec fez. Kardec, quando começou a estudar os fenômenos das mesas girantes, daquilo tudo, ele começou a observar que tinham ensinamentos que chegavam de todas as partes para ele, quando ele começou a se comunicar com vários centros espíritas de várias partes do mundo, e aquilo não era como agora, que nós temos essa facilidade que até dificulta, né? Até dificulta. Então, cada uma mensagem que chegava, eles levavam para o quê? Ele com a equipe deles levavam para o crivo da razão. Então, aquelas coisas que tinham um sentido lógico de ser, iam separando ali, para depois sair comparando. E aquelas que não tinham sentido lógico nenhum eram colocadas de lado, descartadas, porque poderiam vir espíritos trazendo a sua opinião própria, opinião talvez que nem soubesse muita coisa, e se começasse a botar tudo isso como uma coisa viável, né, publicável, aí já ficava mais complicado, né? Porque depois viriam as discordâncias dos outros espíritos e a coisa não poderia continuar assim. Então, continuando aqui, vamos ver como é que Kardec se cercou de todos os cuidados. E a doutrina espírita não é a codificação, a doutrina não é um livro fechado. Muitas coisas continuarão chegando e todos esses médiuns que trazem as mensagens dos espíritos têm que estar sempre atentos, porque muitas coisas serão esclarecidas. Isso vai ser de acordo com o nosso caminhar evolutivo, né? Isso com certeza. Portanto,
Então ele vem dizendo assim, ó, aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer multidões. Para aqueles detratores, né? Pode-se queimar livros, mas não se queimam as ideias. E não se queimam espíritos. Os espíritos sempre existirão e sempre trarão. Então não tem como dizer que não. E aí a gente fica observando o seguinte, né? Nós já andamos em outra religião, né? Eu, no caso, na católica. Tem gente que já está na doutrina espírita desde nascença, mas eu não foi o meu caso. Então, a gente, por exemplo, eu tinha os meus parcos conhecimentos, poucos conhecimentos, do que a igreja trazia para mim. Então, muitas coisas são os mistérios ocultos que ninguém sabe, porque ninguém saberia explicar. E é o que a doutrina espírita tem essa nós temos que ser muito gratos a Kardec por trazer isso para a gente. Tem esse facilitador de trazer claramente o que nós estamos em condições de entender, trazer claramente para todos nós as explicações de todos aqueles mistérios que eu não entendia. E quando eu vim me deparar com a doutrina espírita, que eu comecei a estudar, eu comecei a ficar assim encantada, porque as respostas vinham para todas aquelas dúvidas que eu passei a minha vida toda me questionando. Então é isso que Kardec que fez a vida toda dele, nas pesquisas que ele fez, para provar para ele, para todos, e para ter a certeza que ele estava trazendo uma coisa, uma doutrina, estava trazendo um novo segmento com toda a lógica e toda a razão, né? Então, vamos lá. Portanto, na realidade, são os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns que aparecem por todos os lados. Se apenas houvesse um único intérprete, por mais favorecidos que fosse, o espiritismo seria mal conhecido. Esse mesmo intérprete de qualquer classe a que pertencesse teria sido objeto de prevenções por parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o teriam aceitado, enquanto que os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, em todos os povos, em todas as seitas e em todos os grupos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares. Não é imposto por nenhuma classe da sociedade, pois cada um pode receber instruções dos seus parentes e dos seus amigos além túmulo. Era necessário que assim fosse para que ele pudesse chamar todos os homens para a fraternidade. Se ele não fosse colocado em um terreno neutro, no caso do espiritismo, teria mantido as desavenças em lugar de apaziguá-las. Essa universalidade do ensino dos espíritos fez a força do espiritismo, e nela também está a causa da sua rápida propagação. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los dos mais ignorantes aos mais sábios, a fim de que ninguém seja excluído. Todos os segmentos religiosos, eles têm seus médiuns lá, mesmo que eles não aceitam, que estão trazendo sempre, nem que seja através da intuição, pensamentos, ideias, e a gente observa que, por exemplo, certo segmento religioso tem sessão de como é que chama? Não é desobsessão que eles chamam, não. É um outro nome. A Igreja Católica tem aquela situação quando apareciam coisas esquisitas em pessoas da casa, né? Por exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc, naquele tempo nem se falava de espiritismo, Joana d'Arc foi queimada porque ela era uma médium. Ela trazia
ela trazia coisas que era chamada como feiticeira. Então, vocês vejam como até hoje, gente, vamos combinar que tem muita gente contra a nossa doutrina. Mas não importa. Dentro de onde eles estiverem, sempre haverão manifestações espíritas que eles deem o nome que eles quiserem, mas são espíritos. São espíritos. Somos espíritos. No momento que nós saímos daqui, dessa vida, porque chega uma hora, todo mundo vai embora. Nós não viraremos santos, a gente que é espírita, já estudando, nós já sabemos disso. Então, não é porque nós desencarnamos que nós traremos comunicações maravilhosas. Nós traremos as comunicações de acordo com o nosso entendimento e conforme a minha evolução moral, espiritual. Aí Kardec também vem trazendo isso, que este cuidado, aqui ó, sabe-se que os espíritos, eu vou ler um pouquinho já, portanto, se o espiritismo é uma verdade, que a gente sabe que é, ele não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir o espírito. Essa, porém, não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. Nela, o espiritismo encontra uma garantia poderosa contra as divisões que poderiam surgir, seja pela ambição de alguns, seja pela contradição de certos espíritos. Essas contradições, seguramente, são um obstáculo, mas trazem em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe entre os seus conhecimentos, estão longe de possuir toda a verdade. Não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração. Que os espíritos comuns não sabem mais que os homens, pode até saber menos que certos homens. Há entre eles, assim como entre os homens, os presunçosos, os falsos sábios, os que creem saber o que na realidade não sabem, os sistemáticos que tomam suas ideias como sendo a verdade, e, enfim, espíritos de ordens elevadas, aqueles completamente desmaterializados e que são os únicos despojados das ideias e dos preconceitos terrenos. Aí a gente pensa o quê? Nós já estudamos isso. Nós lembramos da escala espírita. E é muito simples de entender isso, gente. Como somos nós agora? Estamos ainda encarnados no mundo de expiações e provas. Ninguém que renasce nesse planeta não tem as suas mazelas para acertar com a lei. Então, o que acontece? Vamos desencarnar e vamos ser, no plano espiritual, exatamente o que somos aqui. Aí, digamos que Marilda não tem grandes conhecimentos. Eu não posso dizer que eu tenho grandes conhecimentos. Aí eu desencarno e começo a querer trazer mensagem para aquelas pessoas que se afinizam comigo de acordo com a minha ideia, com o que eu acho. Não é assim. Isso aí não é assim. Então, o que os médiuns, é o que Jesus dizia lá para os apóstolos dele, vigiai e orai. O tempo inteiro, nós que somos médiuns, temos que receber a mensagem que nos chega com a ótica da razão. Vamos pensar assim, será, até às vezes por pensamento, por intuição, quando chega alguma coisa na nossa cabeça não muito boa, aí a gente tem que pensar assim, será que isso está vindo de um bom espírito? Será que o Dr. Herman falaria isso para mim? É isso que temos que observar, porque entre os médiuns existem, dependendo de que espírito ele se afiniza,
De repente, ele é um trabalhador até da casa espírita. Mas ele tem lá um espírito que quer perturbar o trabalho daquela casa. Vamos lá ver. Vamos lá ler aquele livro Aconteceu na Casa Espírita? Então, ele se aproxima daquele médium, aquele médium acaba entrando na sintonia e ele entra na sintonia do médium, e ele começa a trazer mensagens com nomes fictícios, nomes de espíritos conhecidos. O médium embarca. Às vezes, todos os médios da casa embarcam naquela situação. Não, quem está trazendo é o espírito tal. Não, ele está falando isso. Para pensar. Vamos raciocinar e ver o que é que pode ser feito e aí que passa pelo crivo da razão, da lógica. Uma vez nós estávamos num estudo e foi nos trazido um caso de uma pessoa que estava numa situação financeira confusa e foi falar com o espírito lá da casa dele, um espírito conhecido, e o espírito falou que ele abrisse um bar com bebidas alcoólicas, com tudo, porque chamaria cliente. Olha lá, meus amigos, jamais um espírito desmaterializado, um espírito tivesse uma condição evolutiva, né, avançada, eu creio que ele não iria jamais dizer para uma pessoa, ele trabalhava naquela casa espírita, para a pessoa abrir um bar. Então, essas coisas que a pessoa... E a gente no livro, Aconteceu na Casa Espírita, a gente vê muito isso. Eles vão se infiltrando devagar, pegando as pessoas de grupos, coordenadores de grupos, e aquilo vai indo. Quando eles pegam um centro para poder destruir, vai acontecendo isso. Uma vez também, uma outra situação, um médium que era vidente, estava numa sessão, então chegou um espírito assim todo iluminado, com umas roupas claras numa sessão. Então ele viu aquele espírito e aquele espírito começou a trazer uma mensagem estranha. Quando ele olhou para baixo, ele viu onde seriam os pés daquela imagem, tinha um negócio feito umas patas. Ele ficou apavorado. Então, vocês vejam que existe muito trabalho ainda a ser resolvido. Então, tem que ser muito bem orientado pelas casas espíritas, pela direção da casa, o trabalho que está sendo feito, como Kardec traz. Esse livro aqui, Evangelho, que nós estamos falando dessa introdução, como todos os outros livros, começou com o livro dos Espíritos, depois veio o livro dos Médiuns, depois veio o Evangelho, né? Céu e Inferno, a Gênese. São livros que Kardec levou anos para poder compilar isso, para poder trazer com uma margem de segurança no melhor modo possível. Tem margem de segurança muito grande aqui. Só que aqui ainda continuaram, a doutrina continua trazendo mensagens e ensinamentos de acordo com a nossa evolução espiritual. E agora ele vem falando aqui que até é o momento que já vai começar. Deixa eu dar uma lidinha mais para frente, que é para a gente... Daqui a pouco está acabando nosso tempo, é muito pouco, né? A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Era o que o Kardec fazia. As mensagens chegavam para médiuns em todo canto, em vários países. Médiuns que nunca se viram naquele tempo, então até nem carta, era difícil a comunicação. Então, aí todas as mensagens tinham a mesma finalidade. Isso que dá a credibilidade, né? Meu Deus, o tempo está passando. Então ele fala assim, Kardec, mais para frente, ó.
Então, é essa unanimidade que fez cair todas as teorias parciais que apareceram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira. Lembra como é que era? Antes que se conhecesse as leis que regem as relações entre o mundo visível e o invisível. Aí a pergunta que a gente faz. Então, foi a necessidade, porque Jesus esteve entre nós para nos ensinar que a vida não termina, que o espírito é imortal. Agora, para ensinar isso e meter na nossa cabeça, tinha que vir isso tudo. Como acreditaríamos se a gente não tivesse a certeza da comunicabilidade do espírito, que já foi um daqui e está para o lado de lá agora? Né? Então, tudo foi muito... Deus preparou tudo, Jesus trouxe tudo muito bem elaborado para que a gente pudesse seguir e entender. Então, temos que estudar doutrina. Não é uma vez que a gente estuda, nem duas, nem três. A gente passa a encarnação toda estudando e cada vez se preparando melhor, que é para quando a gente sair daqui, dessa encarnação, nós pelo menos possamos estar no plano espiritual com uma condição melhor e até ajudando os nossos queridos que aqui ficam numa comunicação, numa coisa assim que vai ser útil. Porque daqui a pouco estaremos voltando. Então, é isso. Então, Kardec falando aqui, na nossa posição, recebendo comunicações de quase 1.000 centros espíritas sérios, disseminados pelos diversos pontos do globo, temos condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. Olha bem, ele foi fazendo a concordância do ensinamento. Foi assim que, estudando atentamente as comunicações vindas de diversos lugares, tanto na França como no estrangeiro, nós reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há tendência a entrar uma nova era, numa nova estrada, e que é chegado o momento de dar um passo adiante. Que se dizia lá quando ele fez isso aqui, né? Essa codificação. Esse controle universal, então, dos espíritos, da doutrina espírita, é uma garantia para a unidade vindoura do espiritismo. Muitas coisas virão. E ele anulará todas as teorias contraditórias. É assim que no futuro se encontrará o critério da verdade, o que fez o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? Então foi assim que ele foi se baseando. E vamos andando, porque já estamos quase, meu Deus, meia hora. Então, meus amigos, ele chega nessa seguinte conclusão. Vocês leiam, tá? Por favor, leiam isso tudo em casa, porque é espetacular. Não é pela opinião de um homem que os outros se consagrarão, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós, Kardec falando, ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia. A ortodoxia seria a absoluta conformidade de uma opinião com uma doutrina, fiel e exato cumprimento dessa doutrina. Dessa ortodoxia difícil, né, espírita. Também não será um espírito vindo a se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, a sua força e a sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Foi por isso que ele não a colocou sobre a cabeça frágil de uma única pessoa. E aí, diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que a gota d'água que se perde no oceano, mesmo que a voz de uma criança abafada pela tempestade. Então, esse conjunto harmonioso já se delineia. Ora, este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu esplendor, de maneira a anular todas as incertezas, porque daqui para frente vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira,
desde que o campo esteja suficientemente preparado. O campo somos nós, preparados moralmente, porque a questão moral do Cristo, a nossa transformação moral, é que vai ser o nosso chute inicial para a nossa evolução. Então, meus amigos, nós vamos terminando por aqui, que o nosso tempo já acabou. E assim, que nós possamos estudar muito a doutrina, que nós possamos trazer a moral do Cristo, esse farol que ilumina os nossos caminhos e nos ajuda para que a gente trilhe o caminho certo. Então, meus amigos, fiquem com Deus, cuidem-se, sempre eu falo isso, né? Cuide-se, porque nós ainda estamos nessa pandemia aí. Vamos orar muito uns pelos outros, muito, porque nós juntos somos fortes na prece. Então, vamos orar muito uns pelos outros, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela direção espiritual da nossa casa, pela direção material da nossa casa, e que possamos, depois fortalecidos, estar de novo juntos. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus, saudades e até breve.